Você já se perguntou por que muitas histórias de amor começam com tanto brilho e depois parecem desmoronar de forma quase inevitável? Porque alguém que parecia tão perfeito de repente se torna fonte de incômodo, insegurança ou até sofrimento. Talvez você já tenha vivido isso, ou esteja vivendo agora. No começo, é como se o outro fosse a resposta para algo que sempre esteve faltando. O jeito como fala, a atenção que oferece, o brilho no olhar. Tudo parece encaixar com uma parte secreta sua, aquela que talvez nem você conhecia tão bem. E então vem o apego, a idealização, a esperança silenciosa de que o outro complete algo em você. Mas aos poucos, algo começa a mudar. Pequenas atitudes que antes passavam despercebidas começam a incomodar. Aquilo que encantava, agora irrita. O que parecia segurança, vira controle. E o que era admiração, vira cobrança. O que aconteceu com aquele amor tão promissor? Porque o coração se fecha. Porque os conflitos se tornam constantes. Carl Jung nos ajuda a olhar para essa questão com uma profundidade que poucas abordagens oferecem. E a chave está em uma palavra muitas vezes mal compreendida: projeção. Quando Jung fala sobre projeção, ele não está falando de um simples mecanismo de defesa. Está falando de uma dinâmica poderosa da psique. Algo que molda a forma como enxergamos o mundo, os outros, e principalmente, quem amamos. Projetar é ver no outro algo que está dentro de nós, mas que ainda não reconhecemos. É como se usássemos o outro como uma tela em branco para projetar nossos próprios conteúdos psíquicos. E isso pode acontecer de duas formas principais. Ou projetamos a nossa sombra, tudo aquilo que rejeitamos, tememos ou reprimimos em nós mesmos. Ou projetamos o nosso ideal, aquilo que acreditamos ser perfeito, superior, salvador. No amor, geralmente começamos projetando o ideal e terminamos confrontando a sombra. Quando alguém se vê diante de um novo amor, é comum que o outro represente tudo aquilo que ela sonhava. A pessoa é gentil, atenta, diferente de todas as anteriores. Ela acredita, com toda a sinceridade, que agora encontrou alguém verdadeiramente especial. Mas ela não percebe que está enxergando o outro através de um filtro. Um filtro construído por desejos inconscientes, carências antigas e imagens internas que se formaram ao longo da vida. Ela projeta no parceiro o ideal de proteção, de aceitação, de completude. Não está enxergando o outro como ele é. Está vendo nele aquilo que gostaria de ser ou de receber. Esse é o primeiro estágio da projeção, o encantamento. É intenso, viciante. E também profundamente ilusório. A realidade é que ninguém consegue sustentar para sempre a imagem idealizada que projetamos. Mais cedo ou mais tarde, o véu cai. E o que sobra, muitas vezes, é frustração. Quando alguém se vê nessa situação, começa a pensar que o outro mudou. Mas o que mudou não foi o outro. Foi o olhar. A projeção do ideal se desfaz, e dá lugar à projeção da sombra. Agora, aquilo que não suportamos ver em nós mesmos começa a aparecer no outro. A insegurança vira ciúme. A sensibilidade vira drama. O cuidado vira sufoco. E então começa o jogo da acusação. Você não é mais como antes. Você me decepcionou. Você estragou tudo. Mas será mesmo que foi o outro que estragou tudo? Ou será que estamos apenas nos recusando a ver que o outro sempre foi assim, e que nós é que estávamos cegos pelas projeções? Quando alguém se vê diante de uma escolha difícil, como continuar ou terminar uma relação, muitas vezes ela está tentando lidar não com o outro, mas com a quebra de sua própria fantasia. Ela não está desapontada com a pessoa em si. Está decepcionada porque o outro não corresponde mais ao ideal que ela mesma criou. É nesse ponto que muitas pessoas pulam de uma relação para outra. Tentam repetir o ciclo, buscar de novo o brilho do início, sem perceber que estão levando para o próximo relacionamento o mesmo padrão inconsciente. As mesmas projeções, as mesmas feridas não olhadas. A verdade é que enquanto não reconhecermos o que estamos projetando, continuaremos presos em relacionamentos que nos confundem, nos esgotam e nos frustram. Mas quando olhamos de frente, quando percebemos que aquilo que tanto admirávamos ou tanto odiávamos no outro pode ser um reflexo de partes nossas ainda não integradas, começamos a dar o primeiro passo para a verdadeira maturidade emocional. Esse é o convite de Jung. Olhar para o outro como um espelho, não como um inimigo, não como um salvador, mas como alguém que nos revela aquilo que ainda não conseguimos ver em nós mesmos. O amor, nesse sentido, não é apenas uma conexão entre dois corpos ou duas histórias. É um campo profundo de autoconhecimento, e por isso, tão desafiador.
E por isso, tão precioso. É curioso como a mente humana funciona quando se apaixona. Ela cria imagens, constrói significados, conecta lembranças. E, sem perceber, transforma o outro em personagem de um enredo que nasceu muito antes daquele encontro. A maioria das pessoas não se apaixona por quem o outro é, mas por aquilo que ele representa dentro de si. Quando alguém projeta um ideal no outro, o que está fazendo é usar aquele relacionamento para tentar resgatar algo que ficou incompleto. Pode ser a ausência de um pai protetor, a dor de não ter sido reconhecida na infância, o medo de ser abandonada como já foi antes. Essas feridas moldam os olhos com os quais enxergamos o amor. E é aí que o conflito nasce. Quando o outro não corresponde à imagem idealizada, ao papel inconsciente que foi atribuído a ele, surgem o ressentimento, a cobrança, o desânimo. E quase ninguém se dá conta de que não é o outro o verdadeiro culpado, mas sim a expectativa projetada. Quando alguém se vê profundamente magoada porque o parceiro não disse "eu te amo" na hora esperada, ou porque não reagiu com entusiasmo diante de uma conquista pessoal, talvez ela não esteja magoada com o fato em si, mas com a frustração de não ter sido validada como sonhava. A ferida é mais antiga. O outro apenas tocou nela. A projeção, então, se revela não como um erro do outro, mas como um espelho da dor não curada. E é por isso que as relações amorosas são tão poderosas, e ao mesmo tempo, tão perigosas. Quando duas pessoas se encontram, elas não estão apenas trocando olhares. Estão cruzando inconscientes. E ali, no silêncio entre palavras, nasce um campo de projeções intensas. Você vê no outro sua força negada, sua delicadeza esquecida, sua coragem reprimida, ou ainda, sua raiva contida, seu medo disfarçado, sua insegurança mascarada. Por isso que Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas poucos têm coragem de aceitar isso. É mais fácil culpar o outro, dizer que ele mudou, acreditar que estávamos errados sobre ele, do que reconhecer que estávamos errados sobre nós mesmos. Quando alguém entra em uma relação esperando ser salvo, protegido, completado, está entregando ao outro a chave do próprio bem-estar. E isso nunca acaba bem, porque ninguém pode carregar a responsabilidade de curar feridas que não criou. E ainda assim, é isso que fazemos. Nos apaixonamos não pelo outro, mas pelo que ele ativa em nós. E quando isso é inconsciente, a relação se torna um campo de batalha. O outro vira alvo da nossa carência, ou da nossa raiva reprimida, ou da nossa exigência por perfeição. E então o amor se transforma em cobrança, em ciúme, em disputa por poder. A paixão se esgota, e o que resta é um contrato silencioso de dor. Mas quando essa dinâmica é vista, quando a pessoa começa a entender o que está por trás da sua escolha amorosa, ela começa a se libertar. Ela passa a perceber que não precisa mais culpar o outro por sua dor, nem se agarrar a alguém por medo da solidão. Ela começa a olhar para si com mais verdade, mais compaixão, mais coragem. É nesse ponto que o amor começa a amadurecer. Ele deixa de ser um jogo de projeções e se torna um espaço de crescimento. Mas isso exige um trabalho interno profundo. É preciso investigar o que você admira demais no outro e o que você odeia demais também. Porque ambos são partes suas que estão tentando emergir. Quando alguém admira a leveza do parceiro, pode ser que esteja em contato com a própria rigidez. Quando se encanta com a liberdade do outro, talvez esteja presa em um papel de controle. E quando se irrita com a instabilidade dele, pode ser que não saiba lidar com a própria vulnerabilidade. Nada disso é fácil de ver, mas é necessário. Sem esse olhar, continuamos atraindo o mesmo tipo de relação. Mudamos de parceiro, mas a dor se repete. A frustração se repete. A decepção se repete. E a pessoa começa a acreditar que não nasceu para amar. Que os homens, ou as mulheres, não prestam. Que o amor é sempre sofrimento. Mas não é o amor que causa dor. São as projeções inconscientes que colocamos dentro dele. E essas projeções não desaparecem com promessas, nem com jantares românticos, nem com juras de fidelidade. Elas desaparecem quando ganham luz. Quando são vistas, compreendidas e integradas. E para isso, é preciso parar de olhar para o outro como causa da sua dor, e começar a olhar para o outro como catalisador da sua cura. Quando alguém se vê constantemente frustrado em seus relacionamentos, quando sempre termina dizendo que foi traída, ignorada, maltratada, pode ser que esteja inconscientemente repetindo um padrão, um script antigo.
criado por uma parte sua que ainda não aprendeu a se amar. O amor, quando vivido com consciência, é um dos caminhos mais potentes de transformação interior. Mas sem consciência, ele se torna o palco onde as feridas se encenam. Os traumas se repetem. E os sonhos se despedaçam. A diferença está no olhar. Você está disposto a ver o outro como espelho? Ou ainda espera que ele seja seu salvador? Você está disposto a encarar a dor que o outro desperta como sua? Ou ainda acredita que tudo seria melhor se ele mudasse? É nesse ponto que a projeção deixa de ser inimiga e se transforma em aliada, porque cada desconforto revela um convite. Cada crise é um portal para algo mais profundo. E quem aceita esse convite, começa a viver o amor de outra forma. De dentro para fora, sem ilusões, sem idealizações, mas com verdade e com presença. Quando alguém começa a enxergar o amor como uma via de autoconhecimento, algo muda dentro dela. A urgência de encontrar alguém perfeito começa a ceder espaço para o desejo de se conhecer melhor. A dor que antes era motivo de fuga se transforma em objeto de investigação. E então nasce um novo tipo de relação. Não aquela baseada em expectativa, mas uma relação baseada em consciência. Mas essa transição não acontece de um dia para o outro. Ela exige disposição para mergulhar em lugares internos desconfortáveis. E principalmente, aceitar que o outro não é o responsável por satisfazer todas as suas necessidades emocionais. Esse é um ponto delicado, porque desde cedo aprendemos que o amor verdadeiro deve preencher nossos vazios, que o parceiro ideal vai nos fazer sentir completos, que se for de verdade, não vai doer. Mas tudo isso é ilusão. O amor verdadeiro não impede a dor. Ele a revela. Ele aponta exatamente onde ainda estamos feridos, onde ainda sentimos medo, onde ainda nos escondemos atrás de máscaras. E quando estamos inconscientes disso, projetamos tudo no outro. A necessidade de aceitação, o medo do abandono, o desejo de controle, a carência de validação. A relação vira um campo de exigências, decepções, jogos emocionais. E aos poucos, o vínculo vai se fragilizando, porque ninguém suporta por muito tempo ser o repositório das feridas alheias. Quando alguém se vê sufocado pelas cobranças do parceiro, geralmente está lidando com algo que não tem nada a ver com o momento presente, mas com algo que foi ativado lá atrás. Um olhar que faltou, um toque que não veio, um elogio que nunca chegou. E agora, ela exige isso do parceiro como se fosse uma dívida. Como se o outro tivesse a obrigação de suprir aquilo que os pais, a infância, ou os traumas não supriram. Mas não é assim que se constrói intimidade. Não é cobrando. É assumindo responsabilidade. Quando alguém se sente insegura porque o outro não responde às mensagens rapidamente, o problema raramente está no tempo da resposta. Está no medo profundo de ser esquecida, de não ser prioridade, de ser trocada. E esse medo precisa ser visto com honestidade, não mascarado com justificativas, nem jogado sobre o outro como se ele fosse o culpado. Sem essa lucidez, a projeção vira um veneno, porque mesmo quando o outro tenta atender às exigências, nada é suficiente. O vazio continua ali, a carência continua ativa, a insegurança continua latente, porque não é o outro que pode curar isso. É você. É você quem precisa aprender a se acolher, a se validar, a reconhecer sua dor sem transferi-la. E é exatamente aí que a relação pode se transformar. Quando duas pessoas começam a assumir suas próprias projeções, algo muito bonito acontece. Elas param de se acusar, e começam a se apoiar, param de exigir, e começam a se ouvir, param de fugir, e começam a olhar para dentro. Não significa que não haverá conflitos, mas os conflitos deixam de ser muros, e passam a ser pontes, porque cada desconforto é uma oportunidade de aprofundar o vínculo, de trazer à tona algo que precisa ser curado, de crescer juntos, em vez de se culpar mutuamente. Quando alguém se vê irritada com o jeito do outro, antes de reagir, pode se perguntar: o que exatamente me incomoda tanto? O que isso diz sobre mim? De onde vem essa dor? Essa pausa consciente já é uma quebra na cadeia da projeção. Já é um sinal de maturidade emocional. E aos poucos, ela percebe que o problema não era o tom de voz do outro, mas a forma como ela associa esse tom com algo do passado. Não era o esquecimento de uma data, mas o sentimento antigo de ser irrelevante. Não era a crítica, mas a velha ferida de não ser boa o suficiente. Esse tipo de insight transforma a relação, porque ela deixa de ser um jogo de ataque e defesa, e passa a ser um espaço de cura mútua.
Mas para isso acontecer, é preciso que ambos estejam dispostos a se olhar com verdade. Sem máscaras. Sem personagem. É preciso coragem para dizer: isso me machuca porque me lembra algo que vivi antes. Não é só sobre você, é sobre mim também. Essa vulnerabilidade cria intimidade. E a intimidade é o solo onde o amor verdadeiro pode florescer. Sem intimidade, só resta a representação. Cada um fingindo que é o que o outro deseja. Cada um tentando agradar, seduzir, controlar. Mas o verdadeiro amor não é uma performance. É presença. É escuta. É coragem de ser real. Se você gostou desse conteúdo e quer receber mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Quando alguém diz: ele era tudo o que eu queria, até que virou tudo o que eu temia, está descrevendo exatamente o ciclo da projeção. No início, o outro parece mágico, porque ativa nosso ideal interno, nos faz sonhar com algo que nem sabíamos que desejávamos. Mas depois, o mesmo outro começa a ativar nossas sombras. E aí vem o choque. A mente começa a questionar: como eu não vi isso antes? Como eu pude me enganar tanto? Como alguém pode mudar tanto em tão pouco tempo? Mas a verdade é que ele não mudou. Ele apenas deixou de representar aquilo que você projetou. E agora ele mostra quem é, com suas luzes e com suas sombras. Assim como você, a ilusão caiu. E o que resta é a realidade. É neste ponto que a relação se redefine. Ou se desfaz. Ou se transforma. Se desfaz, quando ambos estão presos às suas idealizações, incapazes de ver o outro com verdade, insistindo em moldá-lo ao seu desejo, e decepcionando-se porque ele não corresponde. Mas se transforma, quando ambos começam a se enxergar como são, com limites, com vulnerabilidades, com histórias profundas que precisam ser ouvidas. E é aí que o amor deixa de ser apenas um desejo, e vira uma escolha. Escolher ver o outro com os olhos abertos. Escolher aceitar que ele não veio para curar suas dores, mas pode caminhar ao seu lado enquanto você se cura. Escolher estar junto não por dependência, mas por presença. A maioria das pessoas acredita que o amor acaba porque o outro mudou, ou porque não era amor de verdade. Mas a verdade é muito mais sutil e mais profunda. O que costuma acabar é a projeção, o véu que criamos, a fantasia que vestimos no outro. Quando esse véu cai, o que vemos não é o fim do amor. É o começo da realidade. E é nesse ponto que muitos desistem, porque não aprenderam a amar o real. Só sabem amar o ideal. O ideal não tem defeitos. Não contraria. Não machuca. Não falha. Mas também não existe. O real, por outro lado, traz imperfeições. Traz conflitos. Traz espelhos. E o amor verdadeiro nasce da disposição de permanecer mesmo quando o ideal se desfaz. Não se trata de aceitar abusos, nem de romantizar dores, mas de reconhecer que ninguém vai atender todas as suas expectativas, e que talvez o maior gesto de amor seja aceitar isso sem ressentimento. Quando alguém espera que o parceiro adivinhe seus pensamentos, preencha seus vazios, esteja sempre disponível, está pedindo algo que nem ela mesma consegue oferecer a si. E quando ele falha, ela se sente traída, ferida, desiludida. Mas o que está em jogo, na maioria das vezes, não é a atitude do outro. É a ferida não vista, a parte sua que ainda espera ser completada, amada incondicionalmente, reconhecida sem esforço. Essa parte é uma criança interna, uma versão sua que congelou no tempo, esperando que alguém finalmente cuide dela. E o amor romântico se torna o palco perfeito para ela reaparecer. No começo, tudo vai bem, porque a fantasia de ser cuidada é alimentada. Mas aos poucos, a realidade aparece. E com ela, a frustração da criança não atendida. Essa é a raiz invisível de muitos conflitos amorosos. São duas crianças feridas tentando se cuidar, sem saber como, sem ter consciência de que isso nem é papel do outro. Quando alguém se vê cobrando demais, ou se sentindo ignorada por qualquer pequeno gesto, talvez seja hora de perguntar: quem em mim está sentindo isso? É a mulher adulta? Ou é a criança ferida? Esse tipo de reflexão é transformador, porque devolve a responsabilidade, retira o peso das costas do outro, e traz clareza para o que realmente precisa de atenção. Você não precisa que o outro te salve. Você precisa aprender a se ouvir, a acolher as partes suas que ainda esperam do lado de fora aquilo que só pode vir de dentro. E a partir daí,
algo começa a mudar. Você passa a escolher o outro não porque ele te completa, mas porque ele caminha ao seu lado enquanto você se completa. Você não exige mais perfeição, porque reconhece sua própria imperfeição. Você não entra em guerra a cada frustração, porque entende que toda relação real vai ferir em algum momento, mas que isso não é o fim. É o começo da cura. Quando alguém se vê diante de uma crise no relacionamento, pode olhar para ela como um castigo, ou como um portal, como um fim inevitável, ou como uma oportunidade. A escolha está no olhar, e o que define esse olhar é o nível de consciência. Consciência para perceber suas projeções, para acolher suas dores, para enxergar o outro com mais verdade. Essa é a base de uma relação consciente. Não se trata de evitar conflitos, mas de transformar cada conflito em material de crescimento. É como se a relação deixasse de ser um campo de exigência e se tornasse um laboratório de autoconhecimento. O outro vira um espelho, não para ser quebrado, mas para ser contemplado. Quando alguém se sente ferida por uma atitude do parceiro, pode reagir com raiva, ou pode investigar: o que essa dor está me mostrando? O que eu ainda espero que ele me dê? De onde vem essa expectativa? E essa investigação não é um exercício intelectual, é um caminho de reconexão com a própria história. Talvez descubra que sempre precisou se provar para ser amada, ou que foi ignorada quando expressava tristeza, ou que aprendeu a agradar para não ser rejeitada. Tudo isso se manifesta nas relações. E quanto mais inconsciente, mais intensa é a projeção. Mas quando essa história é olhada com verdade, algo se dissolve. Você para de lutar contra o outro e começa a cuidar de si. E então, o amor se purifica. Deixa de ser carência e vira presença. Deixa de ser controle e vira liberdade. Deixa de ser cobrança e vira escolha. É nesse ponto que você pode dizer: eu vejo você além do que eu projetei. E escolho estar com você, não porque você me faz feliz o tempo todo, mas porque, ao seu lado, eu aprendo a amar com mais verdade. Essa escolha é madura e rara, porque exige abrir mão da fantasia. Exige aceitar que o outro não é perfeito, e que você também não é. Exige parar de buscar no relacionamento uma forma de escapar de si, e começar a usá-lo como caminho de volta para si mesma. Quando alguém chega a esse ponto, a relação muda de frequência. Ela deixa de girar em torno do que falta, e começa a pulsar com o que há. Respeito, escuta, espaço, e o amor deixa de ser um drama, para se tornar um encontro de dois seres inteiros, que não se completam, mas se transbordam. Muitas pessoas passam a vida inteira repetindo os mesmos padrões amorosos, e acham que estão tendo azar, ou que ainda não encontraram a pessoa certa. Mas a verdade é que não se trata de sorte, nem de encontrar alguém especial. Trata-se de consciência. Enquanto você não reconhece suas projeções, acaba recriando a mesma dinâmica em corpos diferentes. O nome muda, o rosto muda, mas o enredo é o mesmo. É sempre alguém que te ignora, ou que te sufoca, ou que te trai, ou que te exige demais. E por trás disso, está a sua própria história emocional tentando se resolver, tentando ser vista. Quando alguém se vê apaixonada por alguém indisponível, talvez esteja repetindo um padrão aprendido lá atrás. Talvez o amor, na sua infância, tenha vindo com distância, com ausência, com falta de resposta. E agora, mesmo sem perceber, é isso que ela busca. Porque o inconsciente não busca o que é bom, busca o que é familiar. E o que é familiar é aquilo que foi vivido nos primeiros vínculos. É por isso que tantas relações amorosas são, na verdade, tentativas inconscientes de consertar feridas antigas, de fazer agora dar certo o que antes deu errado. Só que o amor não é um campo de compensação, é um campo de presença. E enquanto você estiver tentando preencher lacunas antigas, não vai conseguir amar o que está diante de você. Vai viver no passado, mesmo estando no presente. Vai projetar no outro aquilo que faltou, aquilo que doeu, aquilo que te marcou. E o outro não vai entender por que é cobrado por algo que nunca prometeu, nem saberá como responder às suas exigências emocionais. É assim que os conflitos começam a se multiplicar, e ninguém entende exatamente por quê. Mas tudo começa quando esquecemos de nos perguntar: o que estou colocando no colo do outro que pertence à minha história? O que estou esperando que ele me entregue, que talvez eu nunca tenha aprendido a me dar? Essas perguntas são incômodas, mas são libertadoras, porque enquanto esperamos que o outro resolva nossos vazios, damos a ele um poder que não deveria ter.
e criamos uma dependência que logo se transforma em prisão. Mas quando começamos a nos responsabilizar pelas nossas emoções, pelos nossos medos, pelas nossas reações, abrimos espaço para que o amor deixe de ser um campo de dor e se torne um espaço de expansão. O outro não precisa mais ser perfeito, porque você parou de se exigir perfeição. O outro não precisa mais te validar o tempo todo, porque você aprendeu a se ouvir. O outro não precisa mais carregar suas feridas, porque você está cuidando delas. Esse tipo de mudança interna reflete diretamente no tipo de relação que você atrai. Você começa a perceber que já não se interessa mais por quem só te oferece migalhas, ou por quem te trata como uma extensão dos próprios desejos. Porque agora você se vê, e quem se vê, escolhe melhor. Você passa a buscar encontros que tenham verdade, e não apenas intensidade, porque já entendeu que a intensidade sem consciência é só mais uma repetição da velha dor, disfarçada de paixão. Quando alguém se vê presa num ciclo de altos e baixos com o parceiro, talvez esteja confundindo emoção com amor. Mas amor não é adrenalina, não é montanha-russa emocional. Amor é clareza, é estabilidade interior, é presença. E isso só é possível quando as projeções são vistas, integradas, desfeitas. É claro que isso não significa que os sentimentos deixam de existir. Muito pelo contrário. Quando você para de projetar, começa a sentir de verdade. Não o desejo de posse, não o medo de perder, mas o amor sereno, que escolhe permanecer, não por necessidade, mas por afinidade. Esse amor é raro, porque exige um nível de maturidade emocional que poucas pessoas alcançam. Mas ele começa com um passo simples, o passo de se observar. Observar o que te atrai, observar o que te irrita, observar o que você espera em silêncio, mas não tem coragem de dizer. Observar as histórias que você conta sobre o outro, e perguntar, isso é sobre ele? Ou é sobre mim? Esse exercício de autoobservação é o antídoto da projeção. Porque quanto mais você se conhece, menos precisa colocar no outro partes suas não reconhecidas. Você começa a enxergar o outro com mais nitidez. E isso muda tudo. Quando alguém se apaixona por alguém que é tudo o que ela sempre quis, é preciso cautela. Talvez esteja projetando, talvez esteja vendo ali não o outro, mas seu ideal interno. E tudo bem que isso aconteça. É natural. O problema está em permanecer cega a isso. O problema está em se apegar à imagem e ignorar os sinais de que o outro tem limites, tem falhas, tem dores. Quando essa imagem quebra, e o que aparece é o que você temia. Lembre-se, isso também é projeção. O outro não se tornou seu inimigo de repente. Talvez ele sempre teve aspectos que você não quis ver, porque a fantasia do ideal era mais confortável. Mas viver de fantasia tem um preço. E o preço é a frustração. Porque mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece. E se você não estiver preparada para lidar com ela, vai achar que o amor acabou. Mas talvez o amor, ali, esteja apenas começando. Porque agora ele não é mais uma ilusão. É uma escolha consciente. Você pode olhar para o outro e dizer: eu vejo sua luz, e também vejo sua sombra. E decido estar com você, sabendo que você é humano, assim como eu. Essa decisão é poderosa, porque liberta os dois da obrigação de serem perfeitos, e abre espaço para que o amor se expresse de forma mais autêntica, mais leve, mais honesta. Quando a projeção é vista, algo dentro da relação se transforma, não de forma mágica, mas de forma consciente. E o que antes era motivo de briga, vira oportunidade de conversa. O que antes machucava, passa a ser compreendido. E o que antes parecia o fim, vira um recomeço. Mas para chegar nesse ponto, é preciso disposição para desaprender. Desaprender a buscar culpados. Desaprender a idealizar o amor como salvação. Desaprender a fantasia de que o outro é o responsável pela sua felicidade. Desaprender dói, porque exige abrir mão de narrativas que usamos por anos para justificar nossas escolhas. Exige maturidade para dizer: eu errei quando projetei em você algo que era meu. Eu estava cega pela minha carência. Eu me perdi tentando fazer você ser aquilo que eu desejei. Essas frases não são fáceis de dizer, mas elas libertam. Libertam o outro do peso de ser tudo, e libertam você da ilusão de precisar de tudo. Quando alguém diz que o parceiro a decepcionou, que ele não era o que parecia ser, é preciso ir além da frustração e perguntar: o que exatamente eu esperava dele? De onde veio essa expectativa? Ela era justa? Ou era uma projeção?
Essa investigação revela mais sobre você do que sobre o outro. E é por isso que as relações amorosas são como espelhos vivos. Mostram com clareza onde ainda há sombras, onde ainda existe medo, onde a criança ferida ainda grita por atenção. E a cura não está em mudar de espelho, mas em mudar o olhar. Quando você começa a ver o outro como um parceiro de jornada, e não como um curador das suas dores, o vínculo se fortalece. Porque agora há verdade. Agora há espaço para que o amor seja leve. Mesmo quando os desafios aparecem, você já não precisa provar nada, nem esconder suas falhas, nem forçar o outro a ser diferente. Você apenas se permite ser, e permite que o outro também seja. Esse é o início do amor real. Mas ele só acontece quando a projeção termina. Ou, ao menos, é vista. Porque as projeções nunca desaparecem por completo. Elas fazem parte da vida, da forma como a mente humana constrói sentido. Mas quando você as reconhece, elas perdem o poder de te cegar. Você passa a ver com mais nitidez. E isso muda tudo. Quando alguém se vê em um relacionamento onde os mesmos conflitos se repetem, onde a mesma conversa acontece inúmeras vezes, onde os mesmos sentimentos voltam como um ciclo, é sinal de que a projeção ainda está atuando. Talvez o outro esteja apenas ativando algo seu que ainda não foi resolvido. Talvez você esteja esperando dele algo que ninguém poderia oferecer. E então, o convite é: pare, olhe para dentro, respire, e pergunte: o que eu preciso assumir aqui? O que é meu? E o que realmente é do outro? Essa clareza emocional é revolucionária. Ela tira o peso da relação e traz leveza onde antes havia tensão. Você começa a perceber que não precisa mais de provas de amor o tempo todo, porque você já sabe que é amável. Não precisa mais de alguém que te segure, porque você já se sustenta. Não precisa mais que o outro preencha seu silêncio, porque você aprendeu a estar com ele. Essa maturidade emocional não é inalcançável. Ela é construída, passo a passo, escolha após escolha. E cada vez que você escolhe se observar, ao invés de reagir, está se aproximando dela. Cada vez que escolhe o silêncio da reflexão, em vez da gritaria da acusação, está se curando. Cada vez que escolhe olhar para sua dor com compaixão, em vez de exigir que o outro carregue por você, está se libertando. Esse é o caminho. E ele não é linear. Você vai tropeçar, vai se pegar projetando de novo, vai cair na tentação de culpar o outro. Mas o importante é perceber, retornar, reassumir a responsabilidade. E nesse processo, algo muito bonito acontece. Você começa a se amar de verdade. E quando você se ama, não se contenta mais com qualquer coisa. Você não aceita relações rasas, nem conversas vazias, nem vínculos baseados em fantasia. Você passa a buscar verdade, coerência, presença. E isso muda completamente a forma como você escolhe se relacionar. Você para de se apaixonar pelo ideal e começa a se conectar com o real. E o real pode ser imperfeito, mas é profundo. Pode não ser cinematográfico, mas é transformador. É nesse tipo de amor que a alma descansa, porque não precisa mais lutar por espaço, nem se moldar para ser aceita. Ela simplesmente é, e é acolhida como é. Quando duas pessoas chegam nesse lugar, a relação vira um templo, um espaço sagrado, onde cada um pode ser inteiro, e ainda assim, permanecer juntos. Esse tipo de vínculo não nasce da paixão, nasce da consciência. E essa consciência é construída quando você olha nos olhos do outro, e vê mais do que suas qualidades ou defeitos. Você vê sua humanidade, e nesse espelho, vê também a sua. Chegar até aqui é um sinal de que algo dentro de você já não quer mais viver relações pela metade, nem seguir reproduzindo padrões que só alimentam frustração e dor. Você já entendeu que o amor, quando guiado por projeções inconscientes, se torna um campo minado. Cada passo pode acionar uma dor antiga. Cada palavra pode reacender uma ferida não cicatrizada. Mas quando essas projeções são vistas, algo se dissolve. E o que antes causava tensão, agora convida à escuta. O que antes gerava afastamento, agora aproxima. E o que parecia impossível, começa a ser vivido com mais leveza. Esse é o verdadeiro trabalho interior que Jung tanto apontava. O trabalho de tornar consciente o que está inconsciente. O trabalho de integrar aquilo que projetamos fora. O trabalho de olhar para o amor como uma via de individuação. Porque amar é também um caminho espiritual. É através do amor que você descobre onde ainda está cindido por dentro. É no espelho do outro que você percebe suas partes esquecidas.
suas forças negadas, suas sombras reprimidas. E a maturidade emocional começa quando você para de fugir dessas partes e começa a acolhê-las. Você deixa de correr atrás de amores perfeitos e passa a desejar relações verdadeiras. Você não exige mais que o outro cure a sua história, mas permite que ele caminhe ao seu lado, enquanto você a cura. Você já não se apega ao ideal, porque entendeu que o real é onde a alma floresce. E quando você olha para o outro com esse novo olhar, não há mais espaço para jogos, para manipulações emocionais, para relações baseadas no medo. Agora há espaço para escolha. Escolher estar junto, mesmo com os desafios, mesmo com os atritos, mesmo com as diferenças. Escolher crescer, e não apenas se distrair. Escolher olhar para dentro, e não apenas apontar para fora. Esse tipo de amor não se constrói da noite para o dia. Ele é cultivado, alimentado, respirado, e começa sempre com uma decisão silenciosa. A decisão de se conhecer, de se responsabilizar, de parar de fugir de si mesmo. Talvez você perceba, agora, que alguns dos seus relacionamentos passados foram sustentados por projeções. E está tudo bem. Não se trata de culpar o passado, mas de aprender com ele. Você fez o melhor que pôde com o nível de consciência que tinha. E agora, com novos olhos, pode fazer diferente. Pode escolher relações onde há espaço para a verdade, onde ambos podem ser quem são, sem máscaras, sem expectativas irreais. Relações onde a presença vale mais do que promessas, onde o silêncio não é um castigo, mas um repouso, onde a escuta é profunda e o toque, sagrado. Esse é o solo do amor maduro. E o mais interessante é que ele começa em você. Você é a origem do amor que deseja viver. Você é o espelho que o outro encontrará. Você é a fonte daquilo que antes buscava fora. Quando isso é compreendido, algo dentro de você muda. Você para de correr atrás e começa a atrair. Para de se debater em dinâmicas que drenam sua energia e começa a reconhecer os vínculos que expandem sua alma. Você se torna mais seletiva, não por arrogância, mas por reverência à sua própria energia. Você começa a sentir com mais clareza quando está projetando e escolhe retornar ao seu centro. Começa a dizer não com mais firmeza, e sim com mais presença. E, aos poucos, percebe que os conflitos que antes pareciam inevitáveis se tornam convites. Convites para conversar, para revisar padrões, para crescer juntos. E assim, a relação deixa de ser campo de batalha e se torna campo de florescimento. Um espaço onde você não precisa se esconder, nem se diminuir, nem se moldar. Um espaço onde você pode simplesmente ser. E ser amada assim. Talvez essa seja a maior revolução amorosa que alguém pode viver. A de parar de buscar amores intensos e começar a viver amores conscientes. Porque intensidade sem consciência é explosão. Consciência sem amor é rigidez. Mas consciência com amor é liberdade. Liberdade para estar. Liberdade para crescer. Liberdade para ser dois. Sem deixar de ser um. E esse é o fim do roteiro. Mas pode ser o começo de uma nova forma de se relacionar. Com o outro. Com a vida. E, principalmente, com você. Desde muito cedo, somos ensinados a buscar alguém que nos complete. Alguém que nos salve. Que preencha o vazio. E que traga sentido para a nossa existência. Essa ideia está por toda parte. Nos filmes, nas músicas, nas histórias que ouvimos desde a infância. A narrativa é sedutora. Um dia, você encontrará a sua outra metade. E aí, tudo finalmente fará sentido. Essa crença ficou famosa com a expressão a metade da laranja. Uma metáfora aparentemente inofensiva, mas que carrega uma armadilha emocional profunda. A ideia de que somos incompletos por natureza, e de que só através de um outro alguém podemos alcançar a plenitude. Mas o que acontece quando acreditamos nisso com tanta convicção? Começamos a procurar relacionamentos não com o desejo de compartilhar a vida, mas com a necessidade de preencher o que sentimos faltar em nós mesmos. E é exatamente aí que surgem os vínculos que sufocam, as relações que adoecem, os amores que viram prisão. Carl Jung nos oferece uma chave poderosa para entender por que isso acontece. Para ele, cada pessoa carrega dentro de si um impulso natural de se tornar quem é. Um movimento interno de integração, de união entre o consciente e o inconsciente, entre a razão e a intuição, entre o masculino e o feminino interiores. Esse processo, Jung chamou de individuação, e é justamente o oposto da ideia de metade da laranja.
Individuar-se é tornar-se inteiro. É parar de buscar no outro aquilo que está faltando em você. É aceitar o desafio de olhar para si, de cuidar das próprias feridas, de abraçar as próprias sombras. Mas poucas pessoas fazem esse caminho antes de se relacionar. A maioria entra em um vínculo carregando expectativas irreais, esperando que o outro traga a felicidade que não encontrou sozinha, que cure as dores antigas, que traga segurança, validação, pertencimento. E quando isso não acontece, o sofrimento começa. Quando alguém se vê diante de um relacionamento que parecia promissor, mas que, aos poucos, se torna fonte de angústia e frustração. Muitas vezes não entende o que deu errado. No começo, havia conexão, carinho, promessas silenciosas de completude. Mas conforme o tempo passa, a sensação de sufoco cresce. E aquele que antes parecia um presente divino, agora parece um fardo emocional. O que acontece, na maioria das vezes, é que a relação não foi construída entre duas pessoas inteiras, mas entre duas metades carentes. E metades carentes não constroem amor, constroem dependência. E a dependência, por mais que se disfarce de afeto, é uma prisão. Quando você acredita que precisa do outro para ser feliz, você se torna refém do humor dele, das respostas dele, da disponibilidade dele. Sua autoestima começa a oscilar conforme a atenção que recebe. Seu senso de valor passa a depender do olhar alheio. E sua vida emocional se transforma numa montanha-russa. Jung não dizia que o amor não é importante. Muito pelo contrário. Ele reconhecia que os relacionamentos são portais para o autoconhecimento, mas apenas quando não se tornam campos de projeção cega. Porque quando projetamos no outro a missão de nos completar, de nos curar, de nos salvar, estamos colocando nele uma responsabilidade que não é dele. E isso, inevitavelmente, gera frustração. Porque ninguém tem a obrigação de ser o seu tudo. E mais ainda, ninguém tem a capacidade de ser. Quando alguém se vê diante de um parceiro que não corresponde mais, que parece distante, indiferente, ou até mesmo irritado com pequenas coisas, é possível que esteja colhendo o fruto de uma expectativa silenciosa, a de que o outro deveria sempre saber o que fazer, como agir, como cuidar. Mas o outro também é humano, com limites, com história, com vazios. E quando duas pessoas se encontram esperando ser salvas uma pela outra, a relação se torna um cabo de guerra entre carências. Você me dá o que eu preciso, e eu dou o que você espera, até que um dos dois não aguenta mais. Quando alguém se vê exausta por tentar manter o outro por perto, por agradar o tempo todo, por sentir que está sempre fazendo mais do que recebe, é sinal de que entrou na armadilha do amor romântico. A ideia de que amar é se anular, de que quem ama, sofre, e que o sofrimento é prova de amor. Mas isso não é amor. É condicionamento. O amor verdadeiro não exige sacrifício da sua essência. Ele exige presença. E presença só é possível quando você já aprendeu a estar consigo mesma, sem medo do silêncio, sem desespero por atenção, sem a necessidade de provar o seu valor. É por isso que Jung dizia que o amor só é possível entre dois indivíduos que já se diferenciaram, ou seja, que já se tornaram quem são, que não precisam mais do outro para se sentirem vivos, mas que escolhem estar com o outro. Por que a afinidade? Por que a troca? Por que a liberdade? A ideia de encontrar a metade da laranja parte do pressuposto de que estamos incompletos, de que algo em nós está faltando, e de que só quando encontrarmos a pessoa certa seremos plenos. Mas essa visão esconde uma ferida mais profunda, a ferida do abandono, da rejeição, da desconexão com quem somos. E é essa ferida que torna a promessa do amor romântico tão tentadora, porque ela parece oferecer aquilo que sempre buscamos: a sensação de pertencimento, de aceitação incondicional, de ser finalmente visto. Quando alguém se vê profundamente atraído por alguém logo no início, com uma sensação quase mágica de que conhece aquela pessoa há muito tempo, talvez esteja diante de uma projeção. A projeção é um mecanismo natural da psique. Ela acontece quando colocamos no outro características, desejos ou ideais que são nossos, mas que ainda não reconhecemos em nós mesmos. No amor romântico, isso é muito comum. Projetamos no outro o ideal de segurança, de proteção, de companheirismo absoluto. E no início, tudo parece se encaixar. O outro sorri, responde mensagens com entusiasmo, diz as palavras certas, faz você se sentir especial. Mas aos poucos, a realidade começa a aparecer. Ele não é tão disponível quanto parecia.
Não reage como você esperava. Não te entende tão profundamente como imaginava. E então, a decepção chega. Silenciosa, mas cortante. A mente começa a se perguntar: o que aconteceu com aquele encantamento inicial? Será que ele mudou? Ou fui eu que idealizei demais? A verdade é que ele provavelmente não mudou. Você apenas deixou de ver o ideal. E começou a ver a pessoa. E ver a pessoa, com suas luzes e sombras, exige maturidade. Porque a fantasia é confortável. Mas o real exige presença. É nesse ponto que muitas pessoas entram em conflito. Elas querem a paixão do início, mas não querem lidar com a verdade do outro. Querem ser completadas, mas não querem assumir a responsabilidade pelo próprio vazio. E então começa o ciclo da frustração. Quando alguém se vê cobrando mais atenção, ficando ansiosa por mensagens que demoram, se sentindo esquecida por pequenos gestos, ela não está reagindo ao presente, mas a algo antigo, algo que talvez começou na infância. Talvez ela cresceu sentindo que precisava se esforçar para ser amada. Talvez aprendeu que precisava agradar, se adaptar, nunca incomodar. E agora, na vida adulta, ela repete o padrão, esperando que o parceiro repare em sua dedicação, em seu esforço silencioso, e retribua com amor absoluto. Mas isso raramente acontece, porque o outro também está imerso em suas próprias questões, em suas próprias projeções. E então, duas pessoas se encontram não como indivíduos inteiros, mas como partes em busca de completude. E partes em busca de completude não se relacionam. Elas se fundem, se confundem, e muitas vezes se perdem. Quando uma pessoa começa a se perder dentro de um relacionamento, quando deixa de fazer coisas que gostava, de se conectar com amigos, de escutar a própria intuição, é sinal de que entrou no modo de fusão, onde o nós se sobrepôs ao eu. E essa fusão, por mais romântica que pareça, sufoca, porque apaga a individualidade. E sem individualidade, não há relação. Há simbiose. Se você gostou desse conteúdo e quer receber mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem.